Olá, 703! Aqui é a Mariana, professora de ciência de vocês, e esse vídeo é sobre a atividade número 1 que vocês vão fazer. Depois que terminar de assistir esse vídeo, vai lá no questionário que eu preparei, responde as perguntinhas para vocês fixarem melhor o conteúdo, combinado? Bom, que conteúdo é esse? Quem é que lembra o que a gente estava vendo em sala de aula? A gente estava vendo sobre a classificação dos seres vivos, como que os seres vivos são organizados. Lembra que eles são organizados em grupões chamados reinos, e aí dentro do reinos tem outros grupos menores, que aí vai ter outros grupos menores desse grupo menor, até chegar na última classificação dos seres vivos, que é a espécie. Lembram disso? Todo mundo lembra como é que escreve o nome de espécie? Repara só, botei um exemplo aqui. Homo sapiens é o nome da nossa espécie. Olha só como é que escreve. A primeira, sempre tem duas palavras, e a primeira está em maiúscula, e o resto tudo em minúscula. Outra coisa também que vocês têm que reparar é que essa letra está em itálico, ela está tortinha. E pode também estar sublinhada, tá? Pode estar em itálico ou sublinhada, ok? Bom, e quem lembra quais são os reinos dos seres vivos? Existem 5 grupões, né? Os 5 reinos dos seres vivos. Quais são? Tem o reino Monera, que é o reino das bactérias. Reino Protoctista ou Protista, que é o reino dos protozoários e das algas. Tem o reino Fungi, que é o reino dos fungos. Tem o reino Animalia, que é o nosso reino, que é o reino dos animais. E também tem, por último, o reino Plantae, que é o reino das plantas. O que a gente vai ver hoje? Eu quero conversar com vocês, nos aprofundarmos mais sobre o reino Monera. Vamos lá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para vocês verem o que eu escrevi. Esse quadro que eu vou mostrar para vocês, vocês podem também escrever no caderno de vocês, tá bom? Então, vou compartilhar minha tela aqui. Esse daqui, então, é o quadro do reino Monera, o reino das bactérias. E quais são as características das bactérias? Bom, todas as bactérias são unicelulares. O que isso significa? Elas são formadas de apenas uma única célula, ou seja, elas não são visíveis a olho nu. Você precisa de um microscópio para conseguir enxergar elas. Você já viu alguma foto de alguma bactéria? Vou botar aqui para você ver. Bom, além delas serem formadas de uma única célula, elas são células muito mais simples, menores do que as células dos outros seres vivos dos outros reinos. Elas são chamadas de células procariontes. Sabe o DNA que tem dentro de todas as células? Pois bem, nas células procariontes, que são as da bactéria, o DNA fica solto lá dentro, né? No nosso caso, no caso dos outros seres vivos, que tem células que a gente chama de eucarionte, é o contrário de procarionte, é eucarionte, o DNA ele fica aqui, ó, no núcleo da célula, ok? Então, as bactérias não têm núcleo para guardar seu DNA. Bom, e para que as bactérias servem? Tem gente que já me perguntou isso, sabia? Tem gente que acha que as bactérias só causam doença. Quando a gente fala bactéria, a gente logo associa alguma coisa ruim, não é? Mas não, gente. Existem, sim, bactérias que causam doenças. Então, elas são chamadas de parasitas. Mas existem outras bactérias que podem ajudar algum ser vivo. São chamadas as mutualistas. Por exemplo, você agora está cheio de bactéria lá no seu intestino. E essas bactérias estão te ajudando a fazer a digestão, produzem algumas vitaminas para você e ainda te defendem contra as do mal que vem querer parasitar o seu intestino. Outros exemplos, tem bactérias que ajudam plantas que ficam nas raízes das plantas, ajudando elas a captar, absorver nutrientes. Então, existem vários tipos de bactérias. Algumas causam doenças, mas algumas não. Algumas beneficiam os outros seres vivos. Além disso, também existe bactérias que são decompositoras, que elas fazem isso daqui, ó. Essas bactérias decompositoras, elas, junto com os fungos, elas ajudam a ciclar, a fazer a reciclagem da matéria no nosso planeta. Então, tenta imaginar como seria o planeta Terra sem esses organismos decompositores. A Terra está cheia de matérias mortas, de cadáveres de seres vivos e nada ia apodrecer.
É preciso que ocorra essa decomposição para os nutrientes voltarem para o solo e assim as plantas poderem absorver. É tão importante essa parte da matéria que eu separei uma aula só sobre decomposição para a gente fazer mais tarde, tá bom? Outra coisa que vocês precisam agradecer às bactérias todos os dias é pela produção dessas coisas deliciosas que eu imagino que vocês devem ter em casa também. Iogurte, chamito, né, Yakult, queijo, requeijão, tudo isso agradeço às bactérias. Elas que produzem esses alimentos. A gente usa as bactérias na indústria alimentícia. Elas fazem um processo chamado de fermentação e dessa forma elas fermentam o leite e transformam ele nesses produtos maravilhosos. Então vocês estão vendo como as bactérias são super importantes para a nossa vida e para a vida de todos os seres vivos do planeta? Bom, depois então que vocês verem esse vídeo, vão lá responder o questionário que eu vou estar aguardando a resposta de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, bota aí nos comentários, me manda uma mensagem que eu estou a postos para responder todo mundo. Beijão, gente! Até a próxima!